Olá, está no ar o 3 a 1. Esta noite nós vamos falar sobre o primeiro centro urbano do mundo a receber o título da Unesco de Patrimônio Cultural como paisagem natural, o Rio de Janeiro. Estão conosco Carlos Lessa, professor de Economia e estudioso da cidade do Rio de Janeiro, João Batista Ferreira Melo, geógrafo e coordenador do projeto Roteiros Geográficos da UERJ, e o publicitário Lula Vieira. Mas antes de começarmos o nosso papo, nós vamos ver uma pequena reportagem sobre a cidade e seus desafios. Uma cidade que parece estar em lua de mel com o mundo. O Rio de Janeiro, que durante muitos anos viu seu título de cidade maravilhosa ser manchado pelo crescimento desordenado e principalmente pelo avanço da violência urbana, está em alta novamente. Os grandes eventos internacionais que acontecerão nos próximos anos, como a Jornada Mundial da Juventude em 2013, a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, fizeram com que a cidade ganhasse uma projeção como nunca se viu. Com isso, grandes investimentos estão sendo feitos e obras se espalham pelos 4 cantos da cidade. Os grandes eventos culturais como Rock in Rio voltaram. E até nas telas de Hollywood, o Rio foi parar. Agora, como se já não bastasse, o Rio de Janeiro se tornou a primeira cidade do mundo a receber o título da Unesco de Patrimônio Mundial como paisagem cultural urbana. A integração das intervenções do homem com as belezas naturais convenceram os jurados. O Rio está ou não vivendo um momento de altíssimo astral? Professor Carlos Lessa, o Rio é um cartão postal não, né? Dá para fazer milhares de cartões postais. O que a cidade precisa para que, assim, no seu desenvolvimento urbano, ela venha a ser, vamos dizer assim, mais compatível com a sua beleza natural? Porque há aí uma relação de desigualdades. Rapidamente eu diria 2 coisas. Uma, aumentar a densidade habitacional do núcleo antigo da cidade do Rio de Janeiro. Você sabe que hoje o Rio tem a mesma densidade que tinha em 1873, porque o processo de transformação de zona rural em zona urbana criou espaços intersticiais gigantescos. E a segunda coisa é, aumentando a densidade, é reformar o sistema de transporte coletivo. Na verdade, o Rio tem hoje uma verdadeira maldição social, que é o tempo que você perde no deslocamento entre residência, trabalho e residência. Essas estimativas pararam de ser feitas. A última que eu conheço aproximava-se de 2 horas. Se você pensa que o dia da pessoa tem 24 horas, você usa 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, você tem 8 horas para tudo. Dessas 8 horas para tudo, você perde 25% em transporte, em deslocamento. E não é uma questão de... Isso é democrático, porque tanto o dono da Mercedes-Benz como o dono de um automóvel velhinho ou quem vem no ônibus gasta ao mesmo tempo. Você fala aumentar a densidade ocupacional do centro histórico do Rio de Janeiro? Do núcleo não é bem histórico, do núcleo da cidade antiga. Eu vou lhe dar um exemplo. Qual é o perímetro desse núcleo? Olha, eu diria a você que entre o centro e o chamado Casco Velho, eu chamo de Casco Velho um conjunto de bairros que sai do Caju e vai até a Glória. Essa região tem, por exemplo, o Porto do Rio de Janeiro. Sim. Nós estudamos o Porto do Rio de Janeiro, dá para 200 mil famílias. Se você pensar que a família tem 4,5 pessoas, daria para 900 mil pessoas. Ao invés disso, vou fazer daqui num centro basicamente comercial. Sabe o que acontece? Se nós aproximássemos as pessoas do centro histórico, as pessoas poderiam até se deslocar a pé. É um erro. É um modelo que pode ser um grande fracasso, vamos dizer assim. Não, fracasso eu não acho que é. Mas a cidade de Rio de Janeiro está com um problema muito sério, que é esse problema do deslocamento das pessoas. Você tem uma ideia de qual é a percentagem do povo do Rio de Janeiro que mora nos bairros que formam o eixo da Leopoldina e o eixo da Central? Mais de 60% da população no município. Pois bem, até hoje não há metrô de superfície nos dois eixos. As pessoas se deslocam de ônibus.
nós estamos com um modelo de trânsito de péssima qualidade. Aliás, eu não sei como nós vamos lidar com os grandes eventos. Porque um evento pequeno como o Rio+20 foi suficiente para poder mostrar a fragilidade do sistema de deslocamento da cidade. Nós estamos com um problema em perspectiva muito sério. Eu vi a ministra do Planejamento declarar a respeito disso, uma coisa que pareceu surrealista. Nós podemos decretar feriados nos dias de competição. Ela se esquece de que as pessoas gostam, por exemplo, de acompanhar futebol em torcida. Então, se não tem mais a torcida concentrada no Maracanã, porque cortaram pela metade o número de vagas, acabaram com a torcida, na verdade você vai ter as pessoas na rua procurando televisão onde existir para formar grupos de torcida. O problema de trânsito vai ser o mesmo. Mas o Rio tem um problema em perspectiva complicadíssimo, eu acho. Você que é um estudioso e que conhece principalmente essa região central do Rio, que vai passar por uma revolução urbana, vamos dizer assim. Qual é a sua opinião sobre o que existe e esses projetos que estão sendo elaborados? Eu vejo com bons olhos. Nós estamos tendo uma transformação muito grande no centro, né? Aqui próximo à TV nós temos, nas paradas do Senado, 5 novas torres. Nós temos as Torres da Justiça na Praça 15, nós temos toda uma modificação no Porto, com o Porto Maravilha. São novas torres que você tem na Avenida Presidente Vargas, que estava decadente, agora você tem 5 novas torres, agora se chama de torres, aliás em inglês towers, né? Então, e você, mesmo em ruas de traçado colonial como o Rosário, você tem também novas torres. Então, eu vejo com bons olhos, né, essa retomada do centro, que é uma coisa extraordinária. Agora, ao lado disso também, a população tem que tomar conta da cidade. O que eu penso que, ao lado disso, é que o lixo que é jogado na cidade, a cidade está muito suja. Isso é uma coisa preocupante. Quer dizer, enquanto você tem novos projetos na cidade, é preciso também que ela esteja limpa, né? Os turistas, a grande reclamação dos turistas estrangeiros é com respeito ao lixo. Porque os turistas falam, a gente não vê violência, mas a gente vê o lixo para essa cidade indiana. Por que é tão suja? Né? As pessoas jogam qualquer coisa no chão, né? Guimba de cigarro, papel de bala e assim por diante. A cidade está imunda. Então, ela é muito bonita, né? Com os sobrados extraordinários, né, com seus gradis de ferro, é a cidade portuguesa, também a cidade americana com as suas torres, mesmo a cidade francesa que restou, né, com o municipal, com o Museu Nacional de Belas Artes e assim por diante, mas ela está suja, então é preciso também que nós façamos campanhas para que, ao lado disso, né, ao lado dessa modificação que o centro está sofrendo, tenhamos também uma cidade limpa para o nosso bem-estar e mesmo para a nossa autoestima, né? Ninguém joga lixo na sua própria casa, na sua sala, então não há por que também se jogar no chão sagrado do Rio. Lula, eu, por exemplo, estou fora do Rio já há algum tempo, desde 87. Desde 87. E venho com uma certa frequência. Mas eu poderia dizer assim, durante um certo período eu me incomodava muito com a decadência, que era uma coisa visível. Cada vez que eu vinha ao Rio, a situação era mais degradada. E de uns tempos para cá, a gente observa que a cidade está se reinventando. Então, esse circuito da Lapa ele é cada vez maior, né? Ele está se expandindo por toda a região do centro do Rio, aquela região da Praça 15 virou um polo gastronômico indiscutivelmente. A gente já vê a recuperação urbanística ali de certas áreas da região portuária, como é o caso, por exemplo, ali da Camerino, daquela área da Gamboa. Agora, tem muita coisa ainda por se fazer. Por exemplo, é um escândalo aquela estação da Leopoldina do jeito que está, né? Você tem prédios históricos que mereceriam um tratamento. A antiga Casa do Estudante ali na região de Botafogo. Como é que você vê essas mudanças? Elas vão ocorrer só onde, vamos dizer assim, você tem uma atividade econômica dinâmica que
que possibilita que ela ressurja quase que espontaneamente, como é o caso até da Lapa, que o poder público veio atrás, ou é preciso que tenha uma mão mais pesada aí do governo, do setor público, para recuperar a cidade? Sem dúvida que é preciso. Sem dúvida que é preciso que haja pressão, principalmente naqueles que são responsáveis para fazer isso. Você vê um exemplo, ontem eu passei diante do Canecão. Quando houve o problema do Canecão, na Rádio Globo, inclusive, teve um debate, me perguntava o que eu achava, diz o seguinte: a reitoria da UFRJ não consegue cuidar de matilha de cachorro, vai cuidar do Canecão. Não, porque isso é do governo, porque está lá caindo aos pedaços. O país, quer dizer, a cidade perdeu um templo da música popular, e eu acho que há que se haver pressão contra todos os órgãos que são responsáveis por esses monumentos da arquitetura ou da história do Rio de Janeiro. Esse prédio dos estudantes, não é o da Uni que você está falando, você está falando aquele no Morro da Viúva. Morro da Viúva, é. Aquele pertence à Universidade do Brasil. Quer dizer, e que poderia ser um centro cultural invejável, porque tem uma paisagem deslumbrante e tem um espaço excelente para você fazer uma série de atividades de cunho cultural. Eu acho que nós estamos melhor, sim. Eu acho que as empresas estão voltando para cá, está havendo dinheiro, isso é fundamental. Minha empresa, por exemplo, a empresa que eu trabalho, que eu sou diretor, que é uma editora, uma das maiores do país, está vindo para cá cada vez mais, porque os próprios funcionários admitem que vir para cá é um ganho em qualidade de vida, que compensa muitas vezes o salário, porque você não precisa pagar altas diferenças para compensar uma mudança de cidade. Você diz, não, se é para o Rio eu vou, feliz, eu estou vivendo isso, não é uma lenda, não é uma história que eu ouvi falar. O que isso tem que significar? Mais gente que vem com a consciência que está vindo para um lugar privilegiado e que vai, de alguma forma, participar da briga para que esse lugar se mantenha privilegiado. Eu acho que esse novo imigrante que nós estamos recebendo, o migrante que nós estamos recebendo, é uma pessoa que está vindo consciente de que há um privilégio em viver no Rio de Janeiro. Eu tenho muito otimismo. Do tempo todo que eu vivi aqui, 40 anos, é o menor momento. Nós estamos assistindo aqui um depoimento de um paulistano. Paulistano. Da Lapa. Paulistano. Da Lapa de lá, que é bairro Operário. Mas nós agora vamos ouvir uma pergunta de telespectador. Qual é a vantagem do Rio ser patrimônio cultural? Eu diria que o Rio de Janeiro tem uma trajetória na identidade brasileira e na identidade do Brasil que aflora com muita força na República Velha com as reformas Pereira Passos, tempo Rodrigues Alves. E aí é Rio, la cité merveilleuse, é totalmente francófila. Aí isso vai evoluindo até que nos anos 50 o Rio vira apenas Rio, 3 letras, Rio. E aí era uma cidade mágica para o Brasil como um todo. O Brasil se realizava pelo fato de existir o Rio de Janeiro. Sendo que o colar que vestiu o Rio de Janeiro era Copacabana, né? Que é um colar de Art Deco. E aí depois começa um processo pelo qual o estigma da decadência vai sendo colado no Rio. E é uma coisa curiosa que o prestígio do Rio como referência nacional e orgulho nacional não foi substituído por nenhuma outra cidade. Mas saiu, o Rio perdeu. O Rio começou a ser qualificado como cidade violenta. Eu sempre disse, e repito aqui, que, em primeiro lugar, a decadência houve, é inquestionável, porém o impressionante é que foi muito menor do que seria previsível pelo que aconteceu. Em segundo lugar, violência, o Rio nunca foi violento. O Rio sempre teve violência, que é uma coisa diferente. Nenhuma cidade do mundo faz nada parecido com a festa de passagem de Ano Bom que se faz no Rio de Janeiro. Imagina uma cidade que tem 11 milhões de habitantes, fazendo dela a região metropolitana como um todo, e que coloca 3 milhões de pessoas em 74 quilômetros de praia, sendo que 2,5 milhões nos 6,5 quilômetros de Copacabana. Começa às 9 da noite e termina de madrugada. Todas as tribos, todos os gêneros, todas as idades, todas as classes sociais, todas as etnias, todas as religiões. Tudo isso convive e no dia seguinte a crônica policial não registra nada. E a crônica médica registra corte de pé
com um caco de vidro, que é o lixo. Mas nenhuma cidade do mundo faz nada parecido, principalmente com a péssima polícia e o péssimo sistema de transporte que a cidade tem. Então eu acho que o Rio é a cidade mais acolhedora do planeta. Porque o brasileiro não é orgulhoso e o carioca é cordial e está na rua. A principal característica do carioca, a meu juízo, durante muito tempo me debatia, é o seguinte: fazer do espaço público uma extensão do espaço privado e do espaço privado do espaço público, que é uma confusão dos diabos. Por exemplo, você que é paulista, em São Paulo, quando o paulista encontra, vamos nos ver, é na casa de um, na casa de outro. Aqui no Rio, vamos nos ver, é num botequim ou se encontrar em algum lugar. É muito engraçado, porque o encontro do carioca é fora da sua residência. Ele sai para encontrar. Sai para encontrar. O que eu quero, só para completar, eu queria dizer o seguinte: o estigma do Rio Violento foi uma falsificação histórica da pior qualidade em relação ao Rio de Janeiro. João. Mas as vantagens com esse título, eu acho que nós temos vantagens para o turismo, né? Temos vantagens para a própria autoestima do carioca. Não é? Isso contribui muito. E nós temos outros trechos, porque na verdade foram alguns trechos selecionados para o Rio ganhar esse título de patrimônio mundial. Nós temos ainda a Floresta da Pedra Branca. O Rio é uma cidade de muito prestígio, né? De muito, né? Você tem ainda a Floresta do Mendem-Jericinó, a Baía de Sepitiba, que é 3 florestas urbanas, 2 baías, né? Você tem Restinga de Marambaia, que merece também, não é? Então nós podemos reivindicar no que vem mais outros trechos do Rio. Não foi valorizada, não? Não foi. E aí então, foram só trechos aqui da Zona Sul e chegando até o centro, né? Jardim Botânico, Copacabana, né? Agora, nós somos os guardiões do ícone brasileiro, que é a silhueta do Cristo Redentor, que é a Torre Eiffel do Brasil. Se você disser Estátua da Liberdade de Nova York, onde é que está o símbolo gráfico mais forte do Brasil? É o Rio de Janeiro com o Cristo Redentor. Você tem um belvedere de 752 metros. Você tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. É impressionante que o Rio de Janeiro, sim, se você pegar as curvas também, é o segundo. Mais do que qualquer outro. Que é o arquiteto das curvas, sem exatamente. Do Rio de Janeiro. E você falou do povo mais cordial, o povo cordial. O Rio ganhou nesse milênio, né, títulos de cidade mais cordial do mundo, mais amigável. São títulos diferentes que o Rio foi recebendo nesse milênio em pesquisas internacionais. Então isso é muito importante agora, né, culminando com o coroamento do Cristo como também uma das 7 maravilhas do mundo, e agora esse título. Então o Rio é uma cidade extraordinária. Copacabana foi eleita a praia mais bela do mundo, né? Isso pelo site americano. Então, que falou, né, de tirar o fôlego, a beleza de Copacabana. É a nossa princesinha do mar, que está completando agora 120 anos. Com colar. Com colar, né? Colar, dois fechos, né? São os fortes. Tem essa vantagem. O político, né, o profissional da política, ele é muito covarde dentro da opinião pública. E o fato de nós temos o patrimônio e o risco de perder obriga esse pessoal a ficar cuidadoso, porque é um risco. Antigamente você podia dizer, não, o que esses gringos vêm se meter na terra da gente? Agora não. Agora vem se meter para tirar o patrimônio que pode destruir um prefeito. Então, no mínimo, é mais uma vez uma forma de pressão. Esses caras só se mexem com medo de perder votos. Quer dizer, ninguém faz nada a não ser visando a reeleição ou a eleição. Este nome, este patrimônio, que de certa forma todo carioca se considera possuidor, ele é uma forma de exigir dos governantes um cuidado com a paisagem. Porque aí o nosso patrimônio é a paisagem. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. Nosso tema de hoje é a cidade do Rio de Janeiro, suas conquistas e seus desafios. Por isso mesmo, convidamos 3 figuras apaixonadas pela cidade. O professor de economia Carlos Lessa, o geógrafo João Batista Ferreira Melo e o publicitário Lula Vieira, que apesar de ser paulistano, já virou carioca, vamos dizer assim... por adoção. Por adoção.
Um estado de homenageado pela cidade inteira. Nós vamos iniciar esse bloco com uma pergunta de telespectador. Quando o Rio começou a ser famoso? A vinda de Dom João VI, obviamente, abriu, né, a informação sobre Ou foram os franceses? o Brasil e tinha ouro, né? Ou foram os franceses? Não, os franceses vieram em grande quantidade no século XIX. Agora, eu acho que o Rio aparece como objeto de desejo mundial após o saneamento do Rio de Janeiro, a reforma de... Vou só fazer um capítulo aqui para o nosso telespectador. Certo. Quer dizer, o Rio escapou de ser uma cidade francesa, como Nova York, por exemplo, também escapou de ser uma cidade francesa. Aliás, deixa eu só te contar uma história Agora... engraçada. João Batista vai concordar. Você sabe que São Luís do Maranhão também. Mas São Luís do Maranhão ficou... Por que esse fascínio da França se manteve? Os franceses foram expulsos, mas esse fascínio... Não, mas o século XIX, a Europa toda Foi encantada com a cultura francesa e com a tecnologia industrial inglesa. Quer dizer, na verdade, a Revolução Política projetou a França de uma maneira imensa e a Revolução Industrial projetou a Inglaterra. Então, o amor europeu se dividia entre as duas. E nós somos uma projeção da Península Ibérica. Os portugueses sempre foram deslumbrados pelos franceses. Mas a importância do saneamento que você essa apontou é fundamental. é fundamental, porque nós já chegamos a ser uma cidade maldita, quer dizer, no sentido que os no navios Rio- davam a volta, para não parar aqui por causa da peste. Deixa eu contar uma coisa. A elite do Rio, desesperada, fazia o seguinte: morava nos altos, fugia do espaço da praia. porque Santa os- Teresa existe por causa disso, E né? passava o verão lá em cima na serra, para fugir das Epidemias. dos Das miasmas. epidemias. Mas todas as cidades foram imundas. Atenas foi, É, Paris foi, não. antes da reforma. Londres? Não. Nova York foi. A gente Não, viu no mas filme dos passa- Scorsese isso. Deve Todas as ser. cidades foram imundas. Agora, o Rio, então, com a sua reforma, né, e com todas aquelas medidas higienistas, o Rio, então, pôde superar essa situação. Nós tínhamos dizer, um problema, vamos o pegar Rio era o seguinte, tropical. As modernizações urbanas no século XIX, a principal que chamou a atenção no mundo foi de Paris, Haussmann. Porém, na América do Sul, Torquato de Tella reformou Buenos Aires no século XIX, final do século XIX. E o Rio era uma cidade infestada de todos os atrasos. Você pode imaginar. E foi um paulista, Rodrigues Alves, como você, que E o Pereira blindou- Paz. E o Pereira Paz, não, mas era Claro. presidente da República, Rodrigues Alves, que fez a modernização do Rio. E aí aparece essa história do Rio Cité Merveilleuse, que dizem que é da sobrinha de Vitor Hugo. Não, do Coelho Neto. O Coelho Neto dizia que era ele, ela dizia que era... Enfim, eu sei que o Coelho Neto reivindicou, eu sei. Mas aí é capaz de ter sido mesmo, mais de um. Mas o interessante é que o Rio de Janeiro é tão francófilo que fizeram os prédios da Avenida Central com telhado para cair a neve, para não reter neve. Os telhados dos primeiros edifícios da Avenida Central eram assim, para a neve correr. É uma coisa impressionante. O municipal, as senhoras iam com capa de peles e os homens de cartola e fraque. Você pode imaginar o calor do Rio, que era um casal indo ver uma ópera do municipal vestido dessa maneira. E o mais engraçado é que eles Impressionante. seguiam a época da moda do exterior. Então, quando era verão em Paris, as pessoas aqui se vestiam ainda mais no verão daqui, uma maluquice. com mais pele. Agora, isso tem muito a ver também com a construção da identidade nacional, né? Tem. Do Brasil deixar de ficar copiando. Mas De isso certa maneira, posterior. por exemplo, na arquitetura isso só vai Os anos 20. se resolver com Brasília. Nossa, por exemplo, esse Não, neoclássico, não, esse antes. neoclássico nosso aqui, dali da Cinelândia, que chega de Art fora, Deco. pensa que tem 300, 400, Não, tem Art Deco. 100 e poucos anos. Veja- Agora, a pergunta é a seguinte: quando é que o Rio de Janeiro adquiriu a sua identidade? Que virou, quer dizer, o carioca virou carioca, com identidade, ele passou a ser, vamos dizer assim, ditar moda, ditar Eu acho que é na cultura. virada do século. Eu acho que é na virada do Quando século. foi? Eu acho que é século XX, a virada para o século XX. João? Eu acho que existem elementos de identidade que vão contribuir para isso. Agora, mesmo hoje, há uma dificuldade locacional, porque o Rio está no hemisfério sul. Bucareste e Dublin recebem mais turistas do que o Rio de Janeiro. Esse é um problema para a gente. Mas esses grandes eventos vão contribuir
Agora, esse evento da Igreja Católica ano que vem, 2013, mais a Olimpíada e tal, esses eventos vão contribuir para termos fluxos, né, para o Rio de Janeiro. Porque a natureza é exuberante, não tem igual no mundo. Dizem que o Hong Kong também é um pouco e tal, né? Mas São Francisco também. O prefeito de São Francisco, uma vez no alto do Corcovado, ele exclamou: eu me rendo, esta é a cidade mais bela do mundo. Que São Francisco também é considerada uma das mais belas. Então, para um americano falar isso, é porque realmente a nossa cidade, né, é extraordinária. Em termos nacionais, nós tivemos, por sermos do Distrito Federal, a Rádio Nacional, que deu esta linguagem brasileira, que tornou o Rio o centro da rádio cultura. foi a Rádio Nacional. O rádio Muito. e a Nacional especificamente. Era a rádio mais ouvida no Brasil, mais do que em termos de importância nacional, a Rádio Nacional tinha importância da Rede Globo. Depois do Exército, do Senado, a rádio é que... Não, eu acho que a rádio teve uma importância decisiva, porque o não carioca torcia pelo time de futebol local e tinha um time do Rio. Os cantores da Rádio Nacional dividiam o país inteiro. A clássica oposição entre a Emilinha Borba e a Marlene. Era uma espécie de fla-flu musical. É impressionante. Eu, por exemplo, de bom gosto, sou marlenista. É muito interessante. E esse aspecto que o Lula chamou a atenção é que realmente a questão nacional ficou sendo, de certa maneira, colado à imagem do Rio e vice-versa. E quando o Rio deixou de ser capital, o baque vem aí, esse período de decadência vem daí ou é posterior? Eu acho que a decadência começa anteriormente. A primeira decadência do Rio é com a cafeicultura, que ela morre no Vale do Paraíba e nada aparece de novo, a não ser um pouquinho de açúcar no norte do Fluminense. Todo o problema agrícola do estado do Rio é não ter agricultura, é fácil equacionar. Depois tem o processo de industrialização que São Paulo nos passa a partir da Primeira Guerra Mundial. A partir da Primeira Guerra Mundial, a maior produção industrial do país é São Paulo. São Paulo. Aí vem um terceiro momento com Brasília, aonde as funções financeiras vão para São Paulo, Bolsa de Valores, etc., bancos, e as funções públicas vão para Brasília. Então você vai tirando elementos de... Por isso é que eu dizia, a coisa mais fantástica é assim, não houve nenhuma política compensatória para o Rio. Foi uma coisa. Mas a fusão não cumpriu um pouco esse papel? A fusão pretendeu, mas era pelo contrário. Não criou o espírito provinciano no Rio. Por quê? Porque o interior fluminense é muito esvaziado economicamente. Mas com petróleo agora não mudou. Isso é diferente. Agora é diferente, meu irmão. Agora é diferente. Agora a economia do petróleo faz uma enorme diferença. Se bem que a bobagem do estado do Rio permitiu que Santos passasse a ser a capital do pré-sal, que é um absurdo, porque o pré-sal está todo nas águas do Rio, por incrível que pareça. Mas foi uma bobeada enorme, resolveu brigar pelos royalties ao invés de deixar o epicentro da economia do petróleo ir para Santos. Foi uma bobagem, essas bobagens estratégicas que a política do Rio faz. Mas a verdade, é que além da economia do petróleo, tem e ela é extremamente importante, tem um dado interessantíssimo, meu amigo. Apesar de tudo isso, o Rio continuou sendo. Quer dizer, o Rio não fechou para balanço. O Rio continua lindo. Nós temos uma pergunta de mais ou menos isso. Telespectador. Barcelona mudou depois da Olimpíada. Aqui pode acontecer o mesmo? Eu morei em Barcelona. Eu fui diretor da Thompson em Barcelona. Então eu só posso responder essa pergunta. Mudou muito. Mudou expressivamente, porque foi inteligente. Só que Barcelona viveu... A Olimpíada serviu para Barcelona para uma coisa gozadíssima. Barcelona é uma cidade de costas para o mar. Toda Barcelona era voltada para dentro. O mar não passava de uma via de chegada de mercadoria, Itaú. O Catalão nunca foi muito voltado para o mar. E as Olimpíadas... Exceto na hora de comer, né? Teve uma interferência na cidade no sentido de voltar para o mar e rejuvenescer certas áreas muito degradadas, Bairro Gótico, Barceloneta e etc. Então, Barcelona mudou muito, 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 muito. Eles foram sábios em aproveitar as Olimpíadas. Já em outras cidades não aconteceu nada. Pelo contrário, teve cidade que tem prejuízo até hoje. Mas Barcelona é o caso específico de uma cidade que se voltou para se aproveitar do acontecimento das Olimpíadas e aproveitar o equipamento urbano nascido, as intervenções urbanas e que
logo depois teve um boom de turismo, de vida cultural, que continua até hoje. Eu espero que no Rio... dois eventos aqui de massa, né? A Copa do Mundo e as Olimpíadas. Sendo que as Olimpíadas demandam aí vamos dizer assim, uma infraestrutura muito maior. Muito maior. O que você acha que isso pode trazer para a cidade? Quais são os desafios que a cidade bom, o desafio continua. A mobilização urbana realmente, sem dúvida nenhuma, é uma questão crucial. Ou a gente resolve isso, estamos perdidos. E olhe que o Rio já tinha resolvido isso, ou pior. Quando iniciou a modernização, quando se iniciaram as novas linhas de bonde, por exemplo, havia uma preocupação com a mobilização urbana. Quer dizer, as companhias que começaram a explorar os bondes, eles eram obrigados a ir até a lugares totalmente ermos, na tentativa exatamente de você espalhar a população. Eu me recordo, essas são imagens da minha infância, por exemplo. Eu fui criado no Engenho Novo. Então lá nós tínhamos, além da linha do trem, tinha a linha do bonde. Que atendiam os bairros próximos ali, costeando ali, Vila Isabel, Grajaú, até Lins de Vasconcelos. Né? E você tinha a linha do trem. Aliás, a cidade está entre o mar e a montanha. Quando a montanha se afasta do mar, você tem a ferrovia. Tem duas grandes linhas de trem, a antiga Leopoldina, com seus ramais, né? E a central do Brasil, também com seus ramais. E quando encosta tem os túneis, né? Que foram feitos na medida que a cidade foi se expandindo para a Zona Sul. Isso resolvia o problema de mobilidade urbana na cidade. E hoje você vai em países na Europa e tal, você ainda tem esse tipo de mix de transporte. Por que no Rio essa coisa foi toda sendo substituída pelo ônibus, até acabar com o bondinho de Santa Teresa, por exemplo? Não só pelo ônibus, como que é uma coisa que parecia impossível de acontecer, aconteceu. Não apenas pelo ônibus mal programado, pelo ônibus sem uma política de transporte realmente efetiva, com as linhas se entrechocando, com ônibus vazios na Zona Sul, lotadíssimos na Zona Oeste, na Zona Norte. Permite que eu agregue uma informação. Sabe quanto cresceu a população automobilística brasileira nos últimos 10 anos? Não. 9% ao ano, veículos automotores. E nas metrópoles foi maior. Então, o problema é o seguinte, cada novo cidadão automóvel exige 30 metros quadrados adicionais de pistas de rolamento e estacionamento para não congestionar. Imagina o que são as metrópoles crescendo 9% da população de automóveis, mais de 9% ao ano. É uma loucura. Quer dizer, na verdade, o automóvel é uma péssima solução de transporte urbano. Na verdade, o automóvel, daqui a pouco, vai ser expulso do miolo da cidade. Na Europa, você sabe que os centros já não podem mais os automóveis circular. E que vigora no Rio desde o governo Lacerda, né? O centro. Mas circula, amigo. Sim, mas desde o governo Lacerda que houve esse estímulo para que você comprasse automóvel. Mas o estímulo maior foi dado, sem dúvida nenhuma, no ano 2000. Você chegou a vender carro aqui no Brasil em 90 prestações sem entrada, meu amigo. Não, nada parecido com o que foi feito nos mandatos Lula e Dilma. É nada parecido, é uma loucura, você não tem ideia. Agora, o automóvel é objeto de desejo, só que acaba sendo objeto infernal. Porque hoje, na verdade, São Paulo está uma coisa irrespirável, mas Juiz de Fora, como eu sou cidadão honorário, já tem congestionamentos iguais ao do Rio, meu amigo. As cidades de Porto Médio estão começando a engavetar também. Quer dizer, não, é impossível, a não ser que você faça um investimento em infraestrutura urbana absolutamente ciclópico, você ter essa taxa de crescimento da população automobilística. É impossível. São Paulo já está pensando seriamente em endurecer o rodízio, a implantação de algum tipo de pedágio no centro, urbano. Porque está... Florença, você não entra no centro, diversas cidades europeias, você não entra no centro histórico. Só os moradores têm no carro, né? Tem um numeral que permite eles irem para casa e saírem de casa, mas não pode circular. Aliás, como é que você preserva patrimônio histórico se você tem tráfego urbano?
Está falando, arrebenta. Claro. Ouro Preto começou a ser destruída pelo tráfico de caminhões. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1 aqui na TV Brasil. Está de volta. Nosso programa hoje fala de uma cidade que é a cara do Brasil e que nos próximos anos, com grandes eventos internacionais, tem tudo para reforçar ainda mais essa imagem. Estão conosco aqui na TV Brasil 3 pessoas que conhecem muito bem a cidade, suas maravilhas e seus problemas. O professor de Economia Carlos Lessa, o geógrafo e professor da UERJ, João Batista Ferreira Melo, e o publicitário Lula Vieira. Nós vamos iniciar esse terceiro e último bloco com mais uma pergunta de telespectador. Vão trazer resultados esses eventos que aconteceram no Rio? Penso que nós já estamos vendo os resultados, né? Alguns muito bons e outros temerosos. Vamos aos ruins primeiro. A alta do preço de compra, venda de apartamentos, os aluguéis também, os hotéis, né? Tá uma loucura as diárias de hotéis no Rio de Janeiro. Esse é o lado ruim. O lado bom é essa retomada do centro, que é uma coisa extraordinária, não é? E toda a preocupação que você vai ter, inclusive, até chegar à Zona Oeste litorânea, né? Barra, Recreio, com o equipamento que vai ser necessário para para a Olimpíada, além do Porto Maravilha. Então a gente está tendo, quer dizer, a Olimpíada, na verdade, vai acontecer, né, do centro para Barra e até Deodoro, né? Esse é o Rio da Olimpíada. Mas eu penso que nós teremos muitas, né, vantagens com a Olimpíada, sem dúvida alguma. Muito, assim, o povo comenta muito que toda vez que acontece um problema, que alguma coisa não funciona direito, eu quero ver quando tiver a Copa, quero ver como é que vai ser quando tiver as Olimpíadas. Aconteceu isso muito agora na Rio +20, quer dizer, quando alguma coisa, um engarrafamento aqui, um avião que estava com overbook ali e tal, todo mundo fazendo esse tipo de comparação. Você acha que as pessoas estão se envolvendo com esses eventos? É preciso que haja um engajamento maior? O que você acha? Eu penso que sim. Mas também, por outro lado, o carioca gosta muito de apostar na tragédia, né? O metrô vai sucumbir no primeiro momento que ele existir, a ponte Rio-Niterói vai desabar, então está sempre apostando no pior, mas depois, né, acontece o melhor e o carioca também adere, como vai aderir certamente, né, a Olimpíada. Eu tenho a impressão que o Mundial de Futebol vai ser apenas um dia no Rio de Janeiro, não tem tanto impacto, enquanto a Olimpíada serão 16 ou 18 dias, né? Aí sim você tem um mega evento que a cidade vai ter que ter realmente uma estrutura e engajamento da população. Que vai ser uma situação mais delicada, os Jogos Paralímpicos. Porque tem o Papa também vindo aí. E o Papa. Não é pouca coisa, não. Lula, o que você, publicitário, como é que você acha que esse engajamento vai? Porque as empresas já começam a fazer link com isso, né? Eu acho que com o tempo, quer dizer, o povo leva algum tempo para entender o que pode fazer, né, e criar a onda, né? As coisas, né, em termos de mobilização popular, você tem que esperar a onda pegar. Quando pega, vai bem. Por enquanto não pegou ainda, não. Eu acho que esta preocupação existe. Eu acho que nós ainda não estamos suficientemente mobilizados. Estamos com muito mais medo e muito mais cariocamente brincando com a desgraça e rindo da gente, que, aliás, é um perfil bonito. Eu gosto disso, a capacidade de rir de si mesmo. Mas eu acho que vai começar... Eu tenho quase certeza que vai começar a haver um movimento de engajamento e a gente vai ter uma participação popular muito grande. Até porque é a nossa casa, realmente. Nós estamos recebendo o mundo inteiro, né? É um motivo de orgulho, é um motivo de autoestima, é um motivo de se sentir orgulhoso pela cidade e por nós mesmos, como povo, como maneira de se comportar. Esse é um outro patrimônio que ainda não está registrado, mas é o comportamento do carioca com o visitante, com o imigrante que eu sou. Eu
em 3 dias era carioca. Cheguei aqui, mudei no dia seguinte, acordei de manhã, disse, oba, Rio, vamos nós. Jamais alguém... O apelido de paulista, assim, é uma coisa que não tem nenhum tipo de conotação xenófoba. Você é tratado como se você morasse aqui, acabou. Então eu acho que isso tudo vai contribuir para que a gente tenha uma mobilização a favor. E vai ser bom para a cidade. Eu tenho esta fé. Também. Agora eu vou virar o fio aqui para um aspecto, uma coisa que tem me chamado muita atenção em Brasília, principalmente no Congresso, que é a seguinte: nesse debate sobre royalties de petróleo, partilha dos royalties de petróleo, se criou um ambiente quase que de ajuste de contas com o Rio de Janeiro. Que é uma coisa que havia um pouco com São Paulo, principalmente por causa de 30, 32, né, do que aconteceu na década de 30 na história do Brasil. Mas com o Rio de Janeiro parece que era uma coisa que estava lá no fundo, né, do subconsciente dos políticos. É como se vamos dizer assim, fosse o ajuste de conta por causa da cabanagem, da balaiada, da Confederação do Equador, da Farroupilha. E eles se uniram para tirar os royalties do Rio de Janeiro. E pela primeira vez eu vi uma pessoa no Rio de Janeiro falar, é uma burrice ficar brigando pelos royalties. É melhor brigar pelas empresas e pelo crush de empresas que operam o petróleo no Rio de Janeiro. O que tem a ver esses eventos que vão se realizar com essa questão que a gente está discutindo aqui com a cidade do ponto de vista de restabelecer, vamos dizer assim, o link da cidade do Rio de Janeiro com o Brasil, com o mundo político? Eu adoraria poder afirmar que isso é uma retomada da identidade nacional, da autoestima brasileira. Eu não chego a isso. Sem dúvida nenhuma, tem uma tendência desse tipo. Agora, na questão do petróleo, meu amigo, é óbvio e evidente, petróleo é nacional. Petróleo não é carioca, não é fluminense, é nacional. Os royalties tinham que ser compartilhados por todos os brasileiros, sabe para quê? Para haver coesão em torno da defesa desse recurso. Eu confesso que o Rio de Janeiro, por obra e graça do senhor governador, teve uma proposta idiota nesse assunto. Porque ao invés de ter dito, vamos repartir os royalties adicionais, vamos preservar os ganhos que o Rio já conquistou, porque o ganho precisa, mas não tentar ficar com o petróleo para nós, não fica. Por isso, unir todo mundo contra. Se no Brasil inteiro há falta de recursos, imagina de repente a ideia de que um determinado estado fica dono da terceira reserva mundial de petróleo. É impossível isso. Eu não sei o que estava na cabeça dos homens públicos no Rio insistirem nessa tese. Essa tese é idiota. O que eu tinha que ter feito é um tomar lá da cá. Por exemplo, a Petrobras não deve fazer do Porto de Santos a cidade líder do pré-sal. Ou a cidade líder do pré-sal podia ser qualquer outra, mas não Santos, uma cidade do Rio. Puxar para o Rio de Janeiro vantagens em indústria pesada, vantagens de outra natureza. Agora, querer dizer o petróleo é carioca, isso é bobagem. O petróleo é obtido pelo esforço de todos os brasileiros contribuem, todos os brasileiros pagam conta de petróleo, todos os brasileiros permitiram que a Petrobras ficasse grande. Isso é uma bobagem da pior qualidade. Você me desculpe, eu trocaria facilmente pela mudança da legislação de ICMS, né? Que tem a questão da tributação na origem e destino, né? Eu preferia, por exemplo, que o petróleo que sai do Rio tivesse a tributação do Rio. Claro. Não aonde chega. É onde chega, que é uma coisa ruim para o Rio. Como é que você consegue a coesão nacional em toda a Petrobras e do petróleo, sendo uma coisa só do Rio de Janeiro, meu caro? Isso é uma bobagem. Você vai azedar as relações do Rio com o resto do Brasil, é uma bobagem. Aliás, eu quero dizer o seguinte, uma das coisas que eu mais espero desse evento é que volte os turistas brasileiros para o Rio de Janeiro. Uma das coisas que me assusta é que no passado, quando eu era garoto, ir ao Rio era uma coisa quase tão importante quanto ir para a Europa. De repente, a ideia de que o Rio é violento e é isso e aquilo diminui muito. A grande vantagem nossa é atrair o turista brasileiro para o Rio. Eu vou dizer uma coisa, turista europeu, turista americano,
Tem muitos outros destinos extremamente interessantes, com passagem aérea mais barata. Agora, isso não tem a ver com esse tema que o João levantou com relação a custos? Você acha que esses, hein, João, esses custos, eles tendem a... razão. É muito mais dispendioso, né? Você vir aqui para o hemisfério sul, né? Então, ali estão próximos, Posso né? contar uma coisa? Paris, Bucareste, Roma. Um casal português disse o seguinte, que um restaurante de primeira classe, um grande jantar no Rio de Janeiro, um casal é o que eles gastam para viver uma semana em Lisboa. Os custos no Brasil estão altíssimos. O táxi no Brasil é uma brutalidade comparado com o resto do mundo. A comida aqui é caríssima. Mas não é só Rio, São Paulo também está assim. Também Brasil. É o Brasil que é muito caro, o Rio está muito caro. Os restaurantes mais caros do mundo não se comparam com os restaurantes médios aqui no Rio e São Paulo. É uma loucura, você não tem ideia. Agora, quem conhece o Rio consegue fazer tudo isso gastando menos, né? O turista vai para Agora o turista se lasca, né? Não, sabe o que consegue comer muito bem. O Rio de Janeiro tem botiquins de preços razoáveis, primeira hora. Maravilhoso, comparáveis com os melhores do mundo. No mundo não tem. Por exemplo, dê um exemplo aí. Pé sujo. Dê um exemplo aí. Aqui, ó, nome? Um exemplo. Vou dizer agora chutando um rápido, que só me deu água na boca, o Cervantes. O Aconchego Carioca, Zona Norte, Praça da Bandeira, o Siri da Ilha, lá na ilha. Timingote. Nossa Senhora, o Rio de Janeiro você não sabe. Onde você olhar tem um pé sujo maravilhoso. Lula, o Rio vai ficar melhor depois desses eventos? Deus queira que sim, acho que sim, tenho fé que sim. E acho que também a cidade precisa se mobilizar. Se deixar na mão dos políticos, se não prestar atenção, não fica. João? Com certeza sim, ou seja, próximo do paraíso, porque o Rio é uma cidade extraordinária, né? Só o bem-estar de você morar no Rio de Janeiro, olha, onde o Rio é bonito, pela natureza e tal, é algo extraordinário. E onde o Rio não é bonito, onde você tem a periferia, as comunidades, as relações, o apadrinhamento, as trocas, a convivência na rua, isso faz também da cidade maravilhosa. Quer dizer, então você vive muito bem no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, de ponta a ponta. Professor Lessa. Adorei a resposta dele, quero engaixar nela. Povão do Rio é o maior patrimônio. Se você combina essa exuberância dada pela natureza com a mão do homem construindo prédios, mas principalmente com o espírito do povo carioca, que sintetiza alguma coisa da alma brasileira que é fantástica. Porque nós somos, na verdade, uma coqueteleira, um liquidificador. Nós pegamos tudo do Brasil, alguma coisa de fora, batemos e dá o carioca. O povo carioca é maravilhoso, ele tem toda a razão. Ver uma festa de aniversário numa ruazinha de subúrbio, que fecha a rua, e as pessoas põem a mesa de aniversário na rua, para todos os vizinhos compartilharem. Piquenique urbano em qualquer esquina feia. Festa de panela, sabe como é que é? Junta, olha, eu tenho espaguete, eu tenho uma galinha, eu tenho isso. Então vamos juntar e fazer uma festa. Isso é comum no subúrbio. Churrasco na laje. Churrasco na laje. É uma beleza. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Entre o patrimônio do Rio, nós temos uma coisa chamada povo carioca, que é deslumbrante. O povo brasileiro como um todo é, e o Rio é a excelência disso. Então nós vamos ficar por aqui, agradecemos a participação do professor da UERJ, João Batista Ferreira Melo, do publicitário Lula Vieira e do nosso mestre Carlos Lessa, decano da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um carioca apaixonado. Até a próxima quarta-feira, aqui na TV Brasil.